Olá, muito bom dia. Nós vamos dar início à nossa EBV, Escola Bíblica Virtual. Hoje, domingo, nós vamos estudar sobre a culpa humana e a graça de Deus. Esse é o título do nosso estudo desta manhã. O título do nosso estudo dessa manhã: culpa humana e graça de Deus. O texto, ele se encontra em Romanos, capítulo 2, versos de 1 a 11. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia para que nós possamos juntos meditar na palavra de Deus. Assim nos diz o texto, Romanos, capítulo 2, de 1 a 11. Portanto, és indesculpável o homem quando julgás, quem quer que seja, porque no que julga o outro, a ti mesmo te contemplas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua riqueza e coração impertinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do juízo de Deus, que contribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando, faz o bem, procuras glórias, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e desobedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Os justos, primeiro e também a grego. Os judeus, primeiro e também aos gregos. Glória, porém, e honra e paz a todos aqueles que praticam o bem. Os judeus, primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso eterno Pai, obrigado, Pai Santo, pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, que nessa manhã, através da tua palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações. Peço ao Senhor, Pai Santo, que nesse momento esteja consolando o coração do irmão Luciano, dos seus irmãos, das suas tias, dos seus primos, pela perda da sua mãe, Dona Eduarda, que veio, Pai Santo, falecer no dia de ontem. Que o Senhor possa consolar a cada um. Ela, Pai Santo, que era serva do Senhor, e o Senhor achou por bem recolhê-la. E nesse momento ela está ao lado do Senhor, porque ela serviu ao Senhor. E nós agradecemos por isso. E mais uma vez eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e nos orientar, dar-nos sabedoria para compreender tudo aquilo que o Senhor almeja nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, em Romanos capítulo 2, de 1 a 11, ele é um texto que ele fala sobre a culpa e graça de Deus. O ser humano, ele é culpado. Ele é culpado por quê? Porque ele é pecador. E Deus, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Deus tem perdoado. Quando o ser humano vai até Deus,
Deus o perdoa. Porque Deus é amor. Mas Deus também, como o próprio texto nos diz, Deus também, ele é justiça. E ele é justo. E ele odeia o pecado. E o texto áureo do nosso estudo, ele se encontra também na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo, capítulo 7, verso 10. E ele nos diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quando o ser humano ele é triste segundo a graça de Deus e segundo por Deus, pelo querer de Deus, Deus o consola e o abençoe. E indiferentemente, né, da tristeza do mundo, essa tristeza do mundo, ela produz morte, ela produz condenação. E a culpa, ela é responsável por grande parte do sofrimento humano. Converse com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, membros de famílias violentas, homossexuais, alcoólatras, doentes terminais, pessoas que estão passando por crise conjugais ou qualquer outro tipo de problema. E você descobrirá que a culpa faz parte das dificuldades delas. Essas pessoas, elas se encontram em grande dificuldade por causa da culpa, por causa da consciência, por causa do coração virado para o pecado. E nosso primeiro ponto, ele vai abordar o que é culpa. E nós temos alguns pontos que nós vamos estudar. Foram identificados vários tipos de culpa, que podem ser agrupadas em duas categorias fundamentais: culpa objetiva e culpa subjetiva. E a culpa subjetiva, ela é violação das leis da sociedade. Segundo, desobediência às leis de Deus. Terceiro, violação dos padrões pessoais. E em quarto, quebra as regras socialmente válidas. Agora, a culpa subjetiva é o pensar, é o remorso, é a vergonha e autocondenação, onde a pessoa ela se autocondena. Então nós precisamos ter a concepção dessa culpa, porque todos nós temos dificuldade, todos nós passamos por problemas. Então a culpa subjetiva é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado, quer ele concorde com isso ou não. Foi o que aconteceu com Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 15, aqui nós vamos ver a culpa objetiva. Ela pode ser dividida em 4 tipos. Esse texto de 2 Samuel 12, de 1 a 15, ele aborda a culpa de Davi pela morte de um homem, Urias. Urias, ele foi morto. Ele foi morto pelo erro que Davi cometeu, um adultério contra a esposa de Urias, e ele colocou Urias ali na frente da batalha, para que verdadeiramente ele fosse morto, pela culpa de Davi. E Deus, como ele é sabedor de todas as coisas, e ele conhecia o coração de Davi, assim como ele conhece também o meu coração e o seu coração, Deus, ele é amoroso e ele não deixa que o mal, que a culpa adentra a determinadas pessoas para que essas pessoas caiam. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele pediu a Deus perdão pelas suas falhas, pelos seus erros. Davi reconheceu.
Davi reconheceu o seu pecado. E Deus, se caminhar um pouquinho mais, depois do verso 16 do capítulo 12, nós vamos ver ali que Deus, ele não deixou essa criança que ela foi concebida através do pecado. Do capítulo 16 até do versículo 16 até o versículo 25, se você ler 2 Samuel 12, de 16 a 25, você vai ver ali que Deus, ele preservou a Davi, não deixando que essa criança, fruto do pecado, vivesse. E assim Deus, às vezes, ele aniquila algo em nossa vida que ele sabe o que vai acontecer ali na frente. Nós não conseguimos ver além da parede, nós não conseguimos ver além da curva, mas Deus vê. Nós só conseguimos ver aquilo que está ao nosso lado. Mas Deus, ele não está preso ao tempo. Por isso ele vê longe, ele vê amanhã, ele vê o acontecimento daqui a um mês, antes de acontecer. E culpa legal é a violação das leis da sociedade. Avançar um sinal vermelho no trânsito, por exemplo, a gente vai ver Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2, que nós estamos sujeitos às autoridades. Nós estamos sujeitos a cumprir a lei humana. Romanos 3, de 1 a 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é Deus que constitui. É Deus que dá ao homem essa autoridade, para que ele possa, através dessa autoridade, ser abençoado por Deus. E a B, nós vimos a A, que a A é culpa legal, e a B, culpa teológica. Culpa teológica é a desobediência das leis de Deus, de acordo com as Escrituras. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Todos nós vivemos pecando. Romanos, capítulo 3, verso 23, é um versículo que ele afirma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, Deus falando que não existe justo nenhum. Todos nós somos pecadores. Mas Deus, ele é sabedor e é um Deus abençoador, tanto de judeus como de grego. Deus quer abençoar-nos. E também a C, culpa pessoal, é a violação dos padrões pessoais e a entrega aos apelos das próprias consciências, da própria consciência. 1 Coríntios 10, 23. 1 Coríntios 10, 23. Ele vai nos dizer: Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Todas as coisas são lícitas. Todas as coisas eu posso. Todas as coisas eu posso. Mas nem todas me convêm. O porquê? Porque tem coisas que é pecado perante a Deus. Então nós precisamos discernir essa questão. Discernir a culpa e a violação dos padrões pessoais e da nossa entrega. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente para que Deus, ele possa ser conosco, ele possa caminhar conosco, porque Deus, ele odeia o pecado. E a culpa social,
A culpa social é uma culpa que ela tem acontecido hoje, não só no nosso país, mas no mundo. Hoje nós estamos atravessando uma dificuldade de pandemia, que isto é uma culpa social, é a quebra de uma regra que não está escrita, mas é socialmente aceita como violada, como válida. Ela é violada e ela é válida. 1 Coríntios 10, 23. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Ele é um texto que nos mostrou que nós podemos tudo. Tudo. Tudo está diante de nós. Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, lá no início, aonde Deus começou a criar as coisas, Deus colocou isso para Adão e Eva. Ele colocou os dois no jardim do Éden, aonde tinha tudo. Tudo. E Deus, ele só repreendeu. Só desse fruto do meio do jardim que eu não quero que vocês comam. E ali a regra foi quebrada. Porque Eva, além de comer, deu ao seu esposo. E Adão obedeceu a voz da sua esposa e esqueceu da voz de Deus. Olha que tristeza. E isso afeta a humanidade até hoje. Até hoje, a humanidade está afetada por essa desobediência da Eva. E a culpa subjetiva. Nós temos aqui, nós vamos aprender um pouco em Hebreus, em Romanos, sobre essa culpa. É o sentimento de pesar, remorso, vergonha e autocondenação, que frequentemente surge quando fazemos ou pensamos alguma coisa que consideramos errada, ou deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele caminhou com Jesus, ele aprendeu de Jesus, e ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Ele se vendeu por 30 moedas de prata. Um discípulo de Jesus se vendeu. Mateus, capítulo 27, de 3 a 5. Então, Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? O que é que nós temos de ver com isto? Isso é problema seu. Assim foi praticamente a palavra do sacerdote. Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi dar cabo de sua vida. O remorso, a culpa, ela leva o ser humano a se matar. O ser humano, ele precisa pegar essa culpa dele, colocar diante de Deus e pedir perdão. O pecado do ser humano não impede ele de adentrar ao céu, mas se ele rasgar o seu coração e pedir perdão a Deus. Isso aconteceu com Davi. Se nós olharmos a situação do reinado de Davi, Deus do início até o fim, quando ele foi escolhido, ainda jovem, um menino fraquinho, ele foi escolhido para ser um grande homem. Se nós pegarmos até o final, onde ele errou, e errou muito,
Davi, ele teve 8 mulheres, 7 mulheres e 3 concubinas. Davi, ele errou muito perante a Deus, mas ele errava e se derramava. Ele errava e chorava. Ele errava e pedia perdão. E nós precisamos aprender com Davi que nós somos pecadores. Nós vivemos errando, mas precisamos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado e curvarmos perante a Deus. Deus pode usar qualquer um dos 2 tipos da culpa ou várias delas, conjugados para nos levar ao arrependimento e às mudanças necessárias, porque a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Romanos, capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Te leva ao arrependimento. E também, Hebreus vai nos mostrar o erro de Saul. Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Não Saul, Esaú. Ele vendeu a sua primogenitura. Ele errou. O qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Com lágrimas. Ele chorou. Ele chorou quando ele viu o seu erro, quando ele sentiu que ele fez errado em vender a primogenitura. E dali em diante foi uma luta de Esaú com Saul. Esaú fez errado. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de alimento. Ele não pensou no amanhã, ele só pensou no momento. E também, quando as pessoas falam sobre a culpa, geralmente se refere à culpa objetiva, mas a Bíblia não usa a palavra culpa nesse sentido. As 3 palavras gregas produzidas como culpa ou culpado refere-se à culpa teológica. Nesse caso, parece ver pouca diferença entre a culpa e o pecado. O que é culpa e o que é pecado? Culpa é aquilo que nós sentimos como fazemos quando fazemos algo errado. E pecado é aquilo que nós fazemos transgredindo a lei de Deus. Transgredindo, machucando, ferindo a Deus. E Deus fica chateado, Deus fica aborrecido. E para passar para o segundo ponto, vamos fazer aqui uma conclusão do primeiro ponto, sobre culpa objetiva e culpa subjetiva. Nós precisamos compreender que todas duas são culpa. Todas duas. Só que tem culpa que ela pode ser regenerada. Tem pecado que ele pode ser perdoado. E tem culpa que ela não será perdoada. Mas como? Como, irmão Nilson? Que essa culpa não vai ser perdoada se você não se curvar diante de Deus.
e reconhecer que errou, e reconhecer que é pecador, você pode ter certeza que Deus não vai perdoar. Mas quando você é culpado, quando você sente que errou, que pecou, você se dobra perante a Deus, como fez o rei Davi. Deus perdoa, porque Deus é Deus misericordioso. E quer, mais uma vez, eu volto a essa palavra, quer nos abençoar. Mas nós precisamos também querer ser abençoado. E o segundo ponto, conceitos de tristeza e de perdão divino. Será que é possível ajudar as pessoas a lidar com o seu pecado ou culpa objetiva sem gerar sentimento de culpa perniciosa? Para responder a essa pergunta, vamos examinar os conceitos de tristeza, construtiva e destrutiva. 2 tipos de tristeza e de perdão divino. Deus, Ele está sempre disposto e pronto a perdoar. Primeiro, tristeza construtiva e tristeza destrutiva. Nesse texto de 2 Coríntios 7, 8 e 10, Paulo faz uma distinção entre a tristeza segundo o mundo, tristeza destrutiva, que parece equivalente à culpa subjetiva e que por isso só leva à destruição, e a tristeza segundo Deus, tristeza construtiva, que equivale à culpa objetiva, que resulta em arrependimento e restaurações. Nós precisamos da nossa restauração, mas nós precisamos nos arrepender. Você precisa se arrepender do seu pecado, da sua culpa, seja lá qual for. Lembrando, todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Esse texto, nós lemos ele. É em Romanos, capítulo 3, 23. Todos somos pecadores diante de Deus. Todos nós cometemos a falha. E o perdão divino, esse é um dos principais temas da Bíblia, embora algumas passagens mencionem, sem discutir o arrependimento, outra sugere que pelo menos 2 condições precisam ser satisfeitas para que Deus perdoe o arrependimento. Atos, capítulo 3, verso 19 e 20. Atos, capítulo 3, verso 19 e 20. Assim nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam os pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já diante de vós foi pregado. Jesus Cristo, Ele está sendo apresentado a todos. Está sendo apresentado. O pecado, ele está batendo em nossa porta. E há um tempo de refrigério. Esse tempo de refrigério é quando nós nos colocamos aos pés do Senhor. Quando nós nos colocamos aos pés de Jesus Cristo. E o perdão divino, este é um dos principais temas da Bíblia, embora algumas passagens, às vezes você vê diferente, mas Atos, capítulo 3, 19 e 20, ele afirma que somente Jesus Cristo, porque Ele derramou o seu sangue para perdoar pecados.
Ele derramou o seu sangue para dar ao pecador a oportunidade de arrependimento, de voltar atrás. O outro texto também é a disposição do pecador para perdoar. Mateus capítulo 6, 14 e 15. E também capítulo 18, 21 e 22. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quando? Até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então nós precisamos aprender a perdoar as ofensas daquele que nos ofende. Às vezes tem palavra que nos ofende, mas Deus, Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. E essa ofensa que que o nosso semelhante faz contra nós, isso fecha a intimidade que nós temos com Deus. Deus quer nos usar. Deus quer te usar para que através dos seus lábios vidas sejam arrependidas, pecados sejam perdoados. Lembre-se disso. Nós, no nosso trabalho, na igreja, no colégio, em todos os lugares, vai ter pessoas que nos machucam. Vai ter pessoas que falam algo contra nós. Mas lembre-se, você precisa reconhecer a culpa, seja ela subjetiva ou objetiva. Lembre-se, Deus quer te usar. Deus quer usar você que é cristão, você que entende da Bíblia, para que outras pessoas também passem a entender. E se você não deixar ser usado, Deus vai te colocar de lado. Você pode ter certeza disso. Deus usa aquele que permite ser usado. Lembre-se disso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ser com você, ser com seus familiares, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso e eterno Pai, obrigado por esse momento onde nós estudamos a palavra do Senhor. Nós somos culpados. Nós cometemos pecado, mas o Senhor, Pai Santo, tem nos abençoado. O Senhor, Pai Santo, tem nos dado oportunidade de regeneração. Que nós possamos, Pai Santo, nos arrepender e voltar ao Senhor. Pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão pelos nossos pecados e voltar ao Senhor para uma comunhão ampla e plena, para adquirirmos também a eternidade, que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz para nos dar essa oportunidade. Obrigado por esse estudo desta manhã, que o Senhor possa usar esta palavra para que pessoas peçam perdão, para que pessoas voltem ao Senhor, para que pessoas permitam ser usadas pelo Senhor. Obrigado por esse momento. Nós agradecemos ao Senhor, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. E lembre-se, não existe culpa que não possa ser perdoada. Basta dobrar o seu joelho e clamar a Deus. Que Deus abençoe. Fique com Deus e até a próxima.